Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Aqui é o Felipe. Gabriel Tanque. Estamos começando mais um episódio do programa Vozes do Futuro, com a participação para lá de inesquecível, com um cara que joga futebol pra caramba. Não vi um jogo dele ainda, mas só de saber que ele já jogou pelo São Paulo, já sei que é um Espetacular. atleta show de bola. Ele se chama. Qual que é o teu nome, meu nobre? Nome não, pô. Samuel é o nome do cara. Vocês acham que eu esqueci o nome dele, pô? Um atleta, um grande atleta. É, queria que ele desse um boa tarde a todos vocês e já falasse um pouquinho. Boa tarde, rapaziada. Me chamo Samuel, tenho 15 anos. Atualmente sou atleta de futebol. Atuo pela cidade de Praia Grande, pela seleção de Mongaguá, no futsal. E é isso aí, eu tô no ramo do futebol desde os meus 3 anos. Eu descobri o amor pelo futebol, né? A paixão pelo esporte, que é um esporte lindo, maravilhoso, muda a vida de muita gente. E tenho fé que pode mudar a minha também. E com 6 anos, dei continuidade e tô aí até hoje, nos meus 15, e pretendo continuar até onde eu puder. Show de bola, cara. Qual que foi o time que você começou a sua jornada? Bom, eu com 4 anos eu comecei a treinar, né? Praticar mesmo, ter uma prática com frequência, que foi no Futmania. Aqui é onde todos os meninos de Mongaguá, Sim, se daí eu claro. conheço, conhecem, né? O Futebol e o Pré-Clube. Exatamente. Aí, comecei no Futmania, fiquei dos meus 4 aos 7, 8 anos lá, competindo já em competição. Aí chegou um tempo que eu fui pro Praia Clube, fiquei poucos meses lá, e depois eu fui sair de Mongaguá, que foi quando começou a desatar o futebol na minha vida. Sim. Eu fui pra Itanhaém, no Náutico, fiquei lá um bom tempo no Náutico. Aí eu saí do Náutico, fui pro Show Site, né, que hoje não existe mais. Sim. Não existe mais. Fechou lá e virou salão de festas lá. Aí do Show Site eu voltei pro Náutico e dei continuidade no Náutico. Fiquei dos meus 7 aos 10. Meus Caramba, hein? 7 aos 10 lá. Treinando, Um treinando, bom treinando. tempo. Aí, no Futemania, eu comecei com o professor Luciano Santos e o Tauan. Já tem passagem pelo Santos, foi pra Arábia. Caramba, hein? Hoje ainda atuo com ele. Só que ele me viu jogando, falou que eu tinha potencial, que eu tinha melhorado bastante. Ele me trouxe pra perto de Praia Grande, me trouxe pra perto deles. Aí dei continuidade e fui evoluindo, graças a Deus, e tô lá até hoje com eles. É, dos 10 aos 15 eu tô lá, 5 anos já. Caramba, hein? Cara, Com já tem eles. uma História uma carregada aí história já. show de bola, hein, pô? E nos times aí, eu soube que você já jogou pelo Santos, pelo São Paulo, Jabaquara. Fala um pouquinho dessa trajetória. Mogi também? Mogi Guaçuana. Mogi. Fala um pouquinho dessa trajetória sua aí pra rapaziada aí. Ah, eu. O primeiro clube que eu fui fazer minha primeira avaliação, né? Séria mesmo assim, foi a Portuguesa Santista. Sim. Fui em 2021, fiz a minha avaliação, passei, só que infelizmente chegou a fechar as categorias de base porque não tava dando certo. Uhum. Aí fiquei um tempo parado, treinando, treinando. Surgiu a oportunidade no Jabaquara. Fui pro Jabaquara, me destaquei, fiquei 3 mesezinhos lá, saí e voltei pra Praia Grande. Fiquei treinando. Aí começou a aparecer os clubes grandes, né? Santos, São Paulo. Aí apareceu o São Paulo pra mim. Fui no São Paulo, passei, me destaquei, foi a primeira vez. Passei, fiquei lá, fiquei acho que quase um mês de teste lá, de avaliação, passei. Aí nessa que eu passei, eles me retornaram depois de 1 ano e meio por aí, pra mim, me chamando pra voltar. Infelizmente eu não passei dessa outra vez, Ah, sim. eu não passei. Aí fui treinando, dando continuidade. Aí eu fui pro Jabaquara, fiquei no Jabaquara acho que 2, 3 meses. Só que por questões de lá de organização, não deu Fechou muito certo também. eu ficar lá. Aí eu acabei saindo e continuei treinando. Aí agora a minha última avaliação que apareceu foi a no Santos, né? Sim. Tava confiante, fui, treinei bastante. Era a minha quarta avaliação no Santos, passei nas 3. Essa foi a quarta. Fui, pá. Eles falaram que eu estava no mesmo nível do time. Então, Eita. não me iria servir, tinha que estar acima. Uhum. Aí tô treinando, tô voltando. Ontem foi meu primeiro treino depois do feriado, né? Das paradas que teve aí na semana. Sim. E tô dando continuidade. Hoje mesmo vou sair daqui, vou pra Praia Grande treinar. E à noite tem mais um treino aí. Não para a Tá vida do certo. cara, Para. hein? Não Acabei de para. lembrar um também aqui que eu acompanhei, né, nessa jornada. Você jogou lá em Limeira também, né? Fez o teste. É verdade. Foi na Inter de Limeira. A primeira vez passei pela Peneira. Pra quem não sabe, Peneira é um conjunto de
de meninos, assim, tem pra meninas também. Aí reuniu, tinha mais de 100 moleque. Passei nessa peneira, fui chamado pra fazer avaliação com o time já. Aí fui, passei, né? O tanque chegou a me acompanhar. Fiquei lá um mês de avaliação, treinando com o time. Cheguei a treinar no estádio profissional. Caramba. Vivi experiência Top. que, tipo assim, que eu nunca acreditava que o futebol ia me proporcionar. Mas graças a Deus O proporcionou. cara foi tão destacado que jogou até de chuteira rosa. Olha É. só. Isso daí eu lembro da Chuteira Nike Rosa tem ainda. história. Aí fui pra Inter de Limeira. Fiquei um mês e meio lá, por aí. Saí. E depois eu fiquei um tempinho treinando na Praia Grande. E voltei de novo pra Inter de Limeira. Inter de Limeira lá eu dei continuidade. Fiquei acho que 2 meses lá quase de avaliação. Fiquei dando continuidade, treinando bastante. Aí chegou uma hora lá que acabou a comissão técnica. A comissão técnica foi toda dispensada. Então automaticamente os atletas que estavam junto com a comissão técnica são dispensados também. Sim. Aí voltei pra Praia Grande e é isso aí. Tô treinando pra que apareça alguma coisa, eu abrace a oportunidade e ir pra cima, né? Claro, pô. E Para. 15 anos ainda é muito cedo pra falar que não dá mais. Sim. Eu tava conversando com um amigo meu que joga futebol também. Ele falou que ele tem, eu acho que uns 14 anos, 14, 13 anos. Ele falou que se não passar numa peneira esse ano, ele desiste. Simplesmente. Ixi, Peguei já e falei desisti pra de ele. começo já. No Rapaz. começo, pô, não dá pra você parar numa parte que você ainda nem começou, porque vejo que ele tá se pressionando muito. E uma coisa que o atleta não pode ter é pressão. É. Aí você pode explicar um pouquinho mais pra gente como é ruim ter a pressão e se você já foi pressionado muitas vezes jogando? É, eu comecei a ser pressionado, tipo assim, quando eu percebi que eu tava evoluindo, um processo de evolução, a pressão aumenta, né? Sim, Porque se a comissão sabe que você tem um certo potencial, sabe que você tem um potencial e não tá dando tudo de si, a pressão vai aumentando, vai ser a máxima. Hoje a pressão que eu tenho é lá em cima. Se você não tiver um mental, você larga. não vai. Você larga. Porque no futebol, além de você treinar físico, o condicionamento físico, o melhor treinamento, eu falo por mim, o melhor treinamento que tem é o mental. É o mental. Porque se você não tiver mental, você não joga bola. Porque você tá num campeonato, tem as pessoas de fora ficam vaiando, falando na sua orelha, Uhum. você erra uma coisa, seu ruim, sai daí. Já aconteceu comigo. Se eu não tivesse mental, eu explodia, saía da quadra chorando. Já aconteceu comigo, mas fez quando eu não era preparado ainda. Hoje, a pressão que eu tenho, tão ruim quanto boa também, eu vou falar da ruim. Eu uso a ruim como motivação. Que a minha maior motivação é as críticas, né? É Sim. aquela tradicional frase: críticas não me abalam, elogios não me iludem. Aí, se eu tô recebendo uma crítica, pra mim, não existe crítica construtiva. Sim. No futebol e na minha vida pessoal, não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Não tem construtiva, não tem nada. Eu uso como motivação. Eu pego aquilo, embolo assim e vou pra Vai cima. pra cima. Coloco na cabeça e falo que eu sou ao contrário daquilo que estão falando pra mim. Sim. Agora, a pressão boa envolve mental também. Se a pessoa não tiver um mental, deixa subir pra cabeça. Uhum. Acaba subindo pra cabeça, a pessoa estufa o peito, entra de salto alto e acaba se iludindo, né? Ah, eu sou o melhor, eu tô acima de todo mundo, eu não preciso treinar. E com isso acaba ficando pra trás. Teve uma época que eu tava na minha melhor fase. Minha melhor fase, acho que foi 13 anos, 13 pra 14 anos. Eu deixei isso subir pra minha cabeça. Eu percebi que eu tava ficando pra trás. Aí eu falei, ó, vou deixar isso de lado e vou jogar bola, que eu sei. Não jogo bola por conta de fama ou de elogio, eu jogo bola por amor. E porque eu sei, eu tenho um dom. Então, se hoje a pessoa não tiver um mental e não souber lidar com as pressões, não serve pra estar dentro de campo e estar no time. Porque o futebol, uma das maiores coisas que tem é a pressão. Quanto boa quanto ruim. O tanque Sim. já foi no jogo, ele sabe como que é. Eu, como eu tenho Povo potencial, gritando todo o povo lado. gritando na orelha, se você não tiver um mental, você para, você surta. É, hoje eu posso falar isso com toda certeza. Eu tô num nível alto. Sei jogar, eu sei o que fazer dentro de campo. O professor determina o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, a pressão em cima de mim é mais alta, porque o professor sabe que eu tenho o potencial para ajudar o time. Entendeu? Sim. Então, se não tiver mental, não joga. E já chegou de você errar
alguma coisa aí, os colegas de dentro de campo começar a te cutucar, falar, ó, arruma isso aí, pô, melhora isso daí, que você não tá agregando em nada, pô, melhora. Já aconteceu contigo? Já aconteceu, mas foi. Pouquíssimas vezes aconteceu isso. Ah, sim. Eu fui no Jabaquara, o jogo de estreia. Eu errei um passezinho básico lá, eles começaram a falar, Detonar. pá, detonar, assim. Aí eu, na minha cabeça, comigo mesmo, eu falei, pô, é meu primeiro jogo, né? Tô meio acanhado. Porque querendo ou não, mesmo eu praticando há muito tempo, eu ainda sinto aquele frio na barriga, né? Sim. Como se fosse algo novo, como se eu estivesse entrando em campo pela primeira vez de novo. Aí eu fiquei meio mal. Aí, Mas hoje, pela Praia Grande, se a gente erra, a gente levanta a cabeça um do outro e fala, vamos, na próxima você acerta. Isso, Todo mundo se porque ajudando, né? todo mundo se Sim. ajudando. Porque Um apoia o outro. se não tiver um apoio, exatamente, se não tiver um apoio dentro de campo, não joga, porque o futebol não é individual. Claro que tem jogadas e lances que são individuais, mas o futebol é coletivo. Se fosse individual, seria um contra um, o X1, né? Uhum. Mas não, são 12 são 11 contra 11 dentro de campo. Sim. Então é coletivo, a maior parte do futebol é coletivo. Você tem que ter o apoio ali de cada um dentro de campo, o apoio do técnico. Se não, vamos supor, você vai jogar e eu e o Tanque tá jogando no mesmo time, a gente chega assim, você erra uma coisa e começa a massacrar. Pô, não faz isso, você é ruim, sai do time. Uhum. Imagina como vai ficar É, seu já. emocional. Claro. Já abala, né? É. Então, então o futebol não é cada um por si, Todo é mundo. todo mundo por todo mundo ali o tempo todo. Sim. E se não tiver uma união dentro do time, não é um time, é um Já grupo, né? acaba. Sim. Que grupo cada um faz um por si. Se Sim. for uma Sim. equipe, é todo mundo por todo mundo. Na escola isso acontece principalmente da escola. É brincadeira, não tem nenhuma coisa que pode agregar, né? Eu digo. Agregar não. Alguma coisa que você pode sair com um prêmio, por exemplo. O único lá é você ganhar um interclasse, isso aquilo além de melhorar Sim, a tua habilidade. É. sim. Mas também o Tem o pessoal. Gen também. Sim, o time de escola, principalmente, pessoal, se você erra uma coisinha, O time de escola é o que mais já critica. começa a te gritar, pô. Gritar, xingar isso e aquilo. E eu vejo que se você tem que ter uma boa mentalidade, tem que começar já nesses joguinhos de escola, porque os caras pega pesado contigo. E o Tanque pode falar isso muito bem, porque no Interclasse que eu joguei contra Rapaz, você, puxa vida, só cobrança atrás de cobrança. nossa, foi Era, guerra. era incrível. Nesse daí que eu tenho que ganhou ainda, esse É, Interclasse. cagada, mas Tipo ganhei. assim, se a pessoa tem a oportunidade desde cedo pra preparar um mental e tem o sonho de dar continuidade na carreira do futebol, ela já aproveita essa oportunidade já pra treinar o mental e tendo a ciência que antes de entrar no futebol tem que ter o mental preparado. Sim. Se não tiver, entra num clube, se o clube for bom, tiver uma estrutura, um psicólogo, porque todo clube tem que ter um psicólogo, né? Uhum. Porque o futebol, né, como eu falei, não é só físico, não é só prática, tem que ter o mental também. Aí, se tiver oportunidade pra trabalhar desde cedo, aproveita. Que é o melhor momento ali pra você já ter uma noção de como que é o Sim, mental no futebol e como ajuda também. sim. Samuca, fazer uma pergunta aqui básica pra você. Qual foi o momento mais marcante que você já teve na sua carreira? Desde, O desde os momento mais 3 anos que você marcante começou? Seja algum título aí que você é. ganhou, o primeiro título, o primeiro gol. Eu tenho dois. Um de 2022. 2022 que eu fui eleito melhor da cidade de Mongaguá, melhor do ano. Caramba, hein? Fui eleito artilheiro e melhor do ano da cidade de Mongaguá no futsal. E mesmo eu tendo perdido em 2017, 16, por aí, pelo Oceano Praia Clube lá em Praia Grande, eu cheguei a jogar a Federação Paulista, que é o maior campeonato de futsal que existe. Sim. Mesmo eu sendo vice-campeão, eu saí de lá com a cabeça erguida e sabendo que eu dei o meu máximo e, tipo, foi o meu primeiro título de campeonato grande, sabe? Aí eu já saí dali satisfeito, feliz, né? Mas não satisfeito, Sim. porque eu estaria satisfeito se eu tivesse sido campeão. Campeão, claro. Mas ali eu já entendi que tem que ser grato, né? Mesmo nas Sim. coisas ruins. E você falando da estrutura de cada clube, qual dos clubes que você passou, o que que a estrutura oferta pro jogador? Qual que foi uma das melhores estruturas de clube que você já pegou Cara, pra ficar treinando? é... Seja são pro dois teste clubes, são também? dois clubes disputados, né? O São Paulo e o Santos, que são dois Sim, clubes de nome claro. absurdo. Grande. História.
Entre o Santos e o São Paulo, eu vou no São Paulo, mano. A estrutura de lá é absurda. Lá, todo mundo acha que é só um CT de treino, mas são 14 campos. Caramba. 14 campos Ah, que eles imagina. oferecem. Sem contar as outras partes, né? Mas a estrutura do Santos é boa também. Tipo assim, já passei por clube que a estrutura não era tão boa, assim. Foi Sim. o Mogi Guaçuano lá, né? É. A estrutura não era tão boa, mas também já dava pra... Se eu tiver um lugar ali pra ficar e poder dar uma melhor, já tá Já é ótimo pra o mim. suficiente. Mas, tipo assim, se for pra falar de estrutura alimentar, de alimentação, a melhor foi do Inter de Limeira. Inter de Limeira, porque lá era tudo regradinho. Eu até cheguei em Sim. casa reclamando, né? Que o Tanque tava comigo quando eu fui me buscar, eu cheguei em casa reclamando. Eu falei, mano, lá é só coisa integral. É arroz integral, é feijão integral, é... De manhã, o almoço era macarrão. E Aí você era... ainda que nem acostumado tá, Não era, chega nesses não era lugares, passa até acostumado mal. ainda. Meu café aqui em Mongaguá, na Baixada, não era uma bolacha, um cafezinho, um Toddy, um pão francês. Não, lá era pão integral. Tinha. De manhã, eu lembro até hoje. Eu fiquei chocado. Era macarrão. De manhã tinha macarrão, Macarrão. ovo mexido, pão integral. Aí tinha Nesquik, tinha o chocolate quente. E tudo, tipo assim, se tivesse alguma coisa que tinha que ingerir açúcar, era pouco açúcar. Chocolate quente integral também. Era tipo chocolate quente integral, Não exatamente. pode. Aquele Exatamente. chocolate amargo, gosto Nossa. amargo. Isso. E desses clubes menores, assim, entre aspas, que você passou, qual que foi uma das melhores estruturas? Foi do Inter de Limeira também? Inter de Limeira. Inter de Sim. Limeira, porque, querendo ou não, ele é um clube centenário, né? Relação Sim. de quarto. Inter de Limeira. Inter de Limeira, porque é um clube centenário e eles começaram o trabalho na base faz pouco tempo. Faz pouco tempo que eles começaram o trabalho na base e já tem uma estrutura boa pra quem tá, tipo, meio que de início, né? Na base. E lá a estrutura é ótima. Não falta nada. É ótimo. Só é muito frio lá. Ah, sim. Muito frio. Interior. E você falando da Copa Paulista, da Federação, qual foi um time grande lá que você pegou? Um time que foi pegado jogar? Putz, eu tinha 8 anos, já lembrar vai ser difícil, hein? Nossa. Eu acho que Esporte Clube Pinheiros, mano. Nossa, foi o time que a gente tomou um bagaço deles. Acho que foi 14-13 esse jogo. Nossa! Na nossa casa, na nossa casa. Na nossa casa. Federação Paulista, campeonato de alto nível, tá? Nossa, Eu misericórdia. acho que que eu me recordo foi o Esporte Clube Pinheiros. E foi minha estreia ainda. Nossa! Minha estreia. Aí eu acho que esse foi o clube que, tipo, que mais ali foi na veia Caraca, mas mesmo. 14-13 14-13. é triste, hein? O professor cobrou? Como era minha estreia, eu joguei, eu acho que. Como era minha estreia, eu joguei. Acho que 15 ou 5. 15. Acho que 15? 15 minutos do segundo tempo, né? Como era minha estreia, ele não me cobrou muito. Eu entrei, eu já sabia o que fazer, né? Sim. Eu já entrei, eu já sabia o que fazer. Entrei ali com a ciência que eu tinha que tomar o meu lugar, né? Uhum. Que eu vou falar sobre esse negócio de tomar lugar no futebol, como que é, né? E eu já entrei com a ciência ali que eu tinha que conquistar o meu espaço. Então ele não me cobrou tanto, ele cobrou os que estavam no time já. Entendeu? Sim. Então comigo foi tranquilo, foi mais light, mas ainda assim ele me cobrou. Mas agora com que estavam no time, eu lembro até hoje, foi o maior massacre. mano. Nossa! Meu Deus. 14-13 é pra história isso daí. Teve ali no Praia um pior, cara. Na Cláudia Arena. Que teve, já jogou Cláudia Arena também? Eu vou jogar esse ano. Teve o timezinho lá, eu acho que foi o Sub-9 do Pré. Tomou, acho que 13-0 em casa. 13-0. E você falou que Cláudia Arena vai jogar esse ano. Vai ser pela seleção da cidade? Não, a seleção da cidade, eles não costumam entrar nesses campeonatos, né? Sim. Que é mais pros times que vêm de fora, tipo Itanhaém, Praia Grande, Peruíbe, os times vêm de fora, né? Sim. A seleção de Mongaguá costuma jogar somente o DEF, que Uhum. que é uns campeonatos também. Que Regional. regional, isso, exatamente, que vem de fora. Tipo, que vem de fora não, né? Tipo assim, da região aqui, Sim. pertinho. Peruíbe, Itanhaém, Praia Grande, São Vicente. Aí os times se juntam em algum local e jogam. Aqui, tipo, o mando de jogo às vezes é em Praia Grande, Itanhaém. E Mongaguá, eu acho que esse ano o regional vai ser em Mongaguá. Sim. Ali no campo do Praia Clube, né? Talvez no campo do Praia Clube, aí vai rodar os campos de Mongaguá, né? Todos os campos Sim. tem Primavera, Genor, aí por aí vai. Sim. Samuca, qual foi o principais
tipo assim, dificuldade você tá enfrentando hoje como jogador? As principais dificuldades que eu tô enfrentando hoje, É, cara, ou que você já sinceramente, enfrentou, também pode ser. sinceramente, hoje, eu não tô com tanta dificuldade. Ou desafios. Tipo, não tô com tanta dificuldade, mas o que eu até comento com meu pai bastante, o que eu mais enfrento é o meu mental, mano. Autocobrança, né? Às vezes autoinsuficiência fala mais altos, né? E é isso aí, mas acho que esse desde sempre foi o pior desafio que eu lidei, que eu lido até hoje, né? Que é o meu mental. Mas não deixa isso me abalar, não. Levanta a cabeça. Claro que tem dia que eu tô desanimado, mas eu vou mesmo desanimado. Às vezes chega até da preguiça, mas eu vou mesmo com preguiça. E é isso aí. E você já jogou numa equipe que foi difícil, difícil, assim, eu digo, um desafio, por exemplo, tentar buscar um resultado que era bem difícil, a estrutura não estava ajudando, Cara, assim, não é tão. Não é normal. tão. Tipo assim. Não faz tanto tempo também. Sim, Foi no Jabaquara, ano passado. Tava uma bagunça, a direção lá. Tava uma zona. Pra mim entrar ali naquele time, conquistar o meu espaço, colocar na minha cabeça que eu era do time ali, foi uma luta. sim, Foi uma luta. O maior desafio foi eu colocar na minha cabeça que eu estava atuando pelo Jabaquara. Porque eu ficava me perguntando, tá uma bagunça isso aqui, o que que eu tô fazendo aqui? Será que eu sou desse time? Será que eles vão me aprovar? Eu fiquei uma semana lá. No quarto, no quinto dia eu fui aprovado de avaliação. No último dia, né? sim. Aí na outra semana eu fui treinar já achando que tava em avaliação, mas eu já tava no time. Uhum. Só que até eu me entrosar, a maneira que eles jogavam, porque querendo ou não, cada time tem a maneira de jogar, né? Até Sim. entrar na rotina, né, do É, time. cada time tem a sua formação, tipo 4-3-3, 4-5-2, Sim. entendeu? São as formações de futebol. Aí até eu me encaixar ali foi meio difícil, mas depois que eu me adaptei, eu me soltei, fui mostrando o meu futebol realmente, porque querendo ou não, eu fiquei meio acanhado, fiquei meio com medo, um Sim. casulo ali, sabe? Medo de me abrir e mostrar o que eu sei. Aí o Jabaquara foi o que eu mais demorei pra me adaptar. Você falando dos problemas que estava tendo na diretoria, que problemas eram esse? Era a falta de pagamento para os treinadores da base ou Não. É tipo assim, nessa idade, os professores eles recebem, só que não como os professores que estão no no profissional? profissional, que estão numa série A, série B, entendeu? Sim. E eles recebiam, só que chegavam atrasados. Às vezes a demanda do treino era 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas não, às vezes passava, né? 1 hora e meia a gente fazia o quê? 1 hora só de treino. Querendo ou não, faz diferença, né? Sim. Porque seria 1 hora e meia pra gente demonstrar tudo que a gente queria treinar, tudo que a gente iria treinar no dia. Uhum. Aí deixava de fazer, chegava no jogo, tinha jogado que a gente ia fazer nessas 1 horas e meia e não fazia por conta que faltou o treinamento. Às Sim. vezes cancelava treino, a estrutura do campo não era boa, a gente não Nossa. tinha um campo grande, não tinha, só tinha somente o sintético, né, que é a grama artificial. A gente precisava de uma grama natural, não tinha por conta da chuva. Aí Uhum. chovia, ficava aquela grama abarrotada, aí era horrível de Nossa. treinar, a gente tinha que treinar no sintético. Aí foi isso, em questão de diretoria a gente ainda não recebia, né? Só Sim. recebia quem tinha agenciador, empresário e quem assinava contrato lá com o time. E com o Sim. gestor de carreira. Aí é isso. Esses foram os principais problemas. A mais a estrutura mesmo do time, sabe? E é ruim mesmo jogar nesse campo sintético aí? Não é ruim, porque hoje em dia a grama sintética tá dominando tudo, né? Sim. A grama sintética é. O primeiro estádio a ter grama sintética foi o Allianz Parque, né? Do Sim, o do Palmeiras. Palmeiras. Foi o primeiro clube. Aí viu que estava dominando o mundo, tava acabando com o futebol, os jogadores chegaram até se juntar e fazer protesto nas redes sociais pra parar com isso. Pra não deixar só a grama sintética, eles deixaram só a grama sintética com a natural, que é a grama mista. Aham. A grama mista. E não é ruim, é boa, porque é tapetão, né? A Aham. bola rola retinha. É totalmente diferente de um campo de grama natural. Não é ruim, mas é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. Sim, Entendeu? porque pode ajudar numa lesão, né? Então, E. dimensão de tamanho também, né? Que interfere muito. O futebol, o fut7, são 6 na linha e no gol. Uhum. Que é o futebol de grama sintética, que é o society que a gente chama, né? Sim. Fut7.
Se uma pessoa tá há muito tempo ali treinando no society e vai pra um campeonato de campo que são 11 pessoas, até ela acostumar com a dimensão do campo É muito grande. e o ritmo do jogo ali, que é com mais pessoas, porque o futsal é um jogo mais rápido. Sim. Alta intensidade, não que o futebol de campo não seja. Mas o futebol de campo dá mais tempo de pensar, você tem mais espaço. Às vezes a gente pega um campo de grama sintética pequeno pra jogar. Não tem muito o que pensar. É É só bola subir. alçada, é passe no chão rápido, alta intensidade, não pode deixar cair em 1 minuto, questão se você moscar é gol. Uhum. Entendeu? Como se fosse um futsal. Exatamente. É. O futsal Um futsal com é grama. um futsal com grama e com 2 pessoas a mais, né? Ah, sim. Samuca, conta um pouco sobre a Ibercamp, você também participou, né? Ibercamp. Até machucou o pulso. Não, foi o ombro. O ombro. O ombro que eu lesionei. É. A Ibercup foi é um campeonato de base, né? É internacional. Caramba, hein? Tem Espanha, na Espanha, na Inglaterra. E a gente disputou aqui na edição que teve em São Paulo. Sim. Eu esqueci o nome da cidade, mas era no interior também. Aí essa competição, diversos jogadores famosos iam lá. Tipo, o Pará, Diego Ribas, eles iam lá. Ficavam vendo. Já era uma oportunidade, né? Claro, Querendo ou claro. não, vai se ele vê assim, aciona um agenciador, um empresário, pá, vai pra um time. Entendeu? Eu disputei essa competição, a gente chegou a jogar 3 jogos. 3 jogos, e o da fase das eliminatórias a gente acabou sendo eliminado. Sim. Mas no último jogo da fase de grupos, eu acabei tendo uma lesão, que foi contra o time do Corinthians. Nossa. Que eu fui numa dividida de bola, o menino foi na maldade. Eu já tinha saído do lance, ele deixou o pé, eu tropecei no pé dele, caí, bati com o ombro, acabei deslocando e aí tive que deixar o campo. Nossa. Mais cedo eu fui, upa, fiquei um tempinho parado, mas... E você já se envolveu em briga com o pessoal? Que isso daí é isso aí como foi na maldade. Se fosse, bom, ali no praia, se o pessoal fizesse isso daí, até em treino já dava Até tiro uma, dava. uma briguinha já. Exatamente. Já aconteceu contigo já de se envolver numa Cara, briga? eu não vou mentir, eu não vou mentir. No futebol tem um negócio que se chama malícia. E se você não tiver malícia, você nem entra. Tipo, a bola do time do oponente. Você chuta pra longe pra ganhar tempo. Ah, sim. Entendeu? É a malícia do futebol. Eu não vou mentir, eu sou briguento. Eu gosto de uma confusão, tá ligado? Mas eu vi que teve uma época da minha vida que isso me atrapalhou bastante. Que tudo Sim. que acontecia era uma pegada mais forte, eu queria bater já. Uhum. Tipo, dar uma pegada mais forte ainda pra ele sentir que eu tava ali. Sim. Até hoje eu faço isso, mas com ciência de que eu posso ser Consciência, expulso ou claro. tomar um amarelo, né? Aí teve uma época que isso acabou. Tipo, eu tava muito briguento, aí eu percebi, mano, preciso pisar no freio um pouco. Sim. Aí eu fui treinando. É mental também, né? Uhum, Se é uma claro. pessoa muito explosiva dentro de campo, acontece qualquer coisa, vai querer brigar? Aí não dá. Mas eu gosto de confusão. Mas Puxa hoje, vida. hoje eu tenho a noção de que com o potencial que eu tenho, como capitão do time, eu tenho que ser aquele cara que vai apaziguar a situação, Sim. sabe? Vai ter uma cautela pra resolver, tipo, vai separar. Mas se tiver que dar uns empurrãozinhos ali Não, também, tem a gente que vai dar. dar. É. Você é o capitão do time, né? Sou. Eu não sabia, cara. E como é que é ser o capitão do time? Como é que essa satisfação de ser o capitão? Tem bastante responsabilidade. É, essa responsabilidade. Mano, não vou mentir, é uma responsabilidade e tanto. Lá na onde eu treino, na Praia Grande, são 3 meninos que ficam de capitão. Sim. É eu, o Caio e o Lucas Ortiz. Aí quando um não é, o outro é. Às vezes reveza, ou senão só fica nenhum fixo, que vê qual que tá saindo melhor, né? Sim. Nós três ali somos os que mais tem potencial ali pra conseguir ajudar o time. Uhum. Não vou falar que é carregar o time nas costas, né, que seria muito individualista da minha parte. Mas é o que consegue fazer o jogo andar ali, que é o coração ali no meio. Sim. Entendeu? É uma responsabilidade e tanta. Que, querendo ou não, além de você jogar pelos seus colegas, você tem que orientar e, tipo, fazer tudo sair da melhor forma possível. Porque se sair errado, Já pode já acabar pode acabar levando ali mesmo. pro- Então é uma responsabilidade e tanta. Outra coisa que envolve mental também, capitão, não deixar subir pra cabeça. Ah, sou capitão, sou o melhorzão do time. Sim. Sou o mais do time. Pode deixar subir pra E cabeça. brigas de capitania, você já teve? Já é aquela briga sadia de competição? Não, eu entendo. Se eu não fui capitão num jogo que era pra mim ter sido, é que eu tô abaixo. Que eu tenho que Sim. dar mais do que eu já tô dando.
Então eu vibro pelos meus companheiros também. Sim. Você foi o capitão só pela. É por Praia Grande, né? Que você. Praia Grande. Só por Praia Grande ou já foi por outros times já? Seleção de Mongaguá, Náutico, Showsite, o Futemania e Praia Grande. A maioria dos times que eu me destaco assim, eles me dão uma faixa. E é, você falando da rotina do futebol, na vida normal, na vida social, você segue essa rotina ou você é um pouquinho diferente? Bom, eu separo bastante, né? Sim, Porque não é só futebol, porque às vezes cansa também. Mas eu separo bastante. Eu tenho a minha vida social, né? Eu tenho a igreja, tenho os amigos, minha namorada, a gente. Eu curto, mas eu sei dividir também. Eu tenho a noção de que quando se eu tenho uma resenha marcada com os meninos no sábado e eu tenho o jogo, priorizar o jogo, claro. que é a minha responsabilidade, é a minha profissão. Então eu separo bastante, mas quando eu vejo que às vezes tem que negligenciar a vida social pela vida do futebol, eu vou. Sim. Você tem algum objetivo ou sonho fora do futebol? Se eu não der certo no futebol, eu quero atuar em alguma área do esporte. Em algum esporte, vôlei, handebol, como fisioterapeuta, como professor, como auxiliar técnico. O meu objetivo é atuar na área do esporte. Sim. E já pensou em ser técnico de algum time? Fazer algum curso de técnico? Porque a CBF ela proporciona É, esse CBF. curso de Funciona. técnico. Eu penso bastante mais pra frente, né? Mas já fui convidado já pra comandar um sub-9 aí do, Caramba, hein? do Pequenos Craques aqui de Mongaguá, da Nayara. Grande professora também, já me deu uns treinozinhos aí. E já fui convidado já pra treinar. Treinar não, né? Comandar a equipe num jogo assim que a Nayara não poderia estar. Aí Sim. fui chamado. Só que o que eu tenho é totalmente diferente do que os professores de Mongaguá têm, né? O William Bezerra, o Guinha, são professores de alto nome. Sim. São professores acima da média ali, que eu olho, eu admiro pra caramba. Tipo, eu não aceitei, porque o que eu sei não é o suficiente pra um time todo. Sim. O que eu sei é suficiente pro time que eu jogo e pra mim ali, no momento. Mas pretendo sim, cada vez mais dar continuidade no futebol, né? E se eu tiver a oportunidade de fazer um curso da CBF, eu vou abraçar sem dúvidas Claro. alguma. Se isso não tiver num clube, né? Sim. E é isso aí, vou dar. Meu sonho é a área de esporte, principalmente o futebol. Se não for no futebol, vai ser em algum de esporte. Isso eu tenho certeza e convicção, porque eu sou realmente atleta. Você pode me colocar em qualquer esporte que eu vou conseguir jogar. Caramba, Qualquer hein? esporte. Era profissional, mano. Profissional, pô. Esqueci. Não, a gente tem que marcar um joguinho aí pra, pra ver as habilidades do craque aqui, hein? E quando você sofreu essa lesão no ombro, o clube ele te ajuda na, na recuperação? Eu não tive só essa lesão, né? Sim. Teve uma época aí que eu tava de vidro. Eu só se machucava. Lesão atrás de lesão. Eu vou falar as lesões que eu tenho. Vou falar as dos ossos e as musculares, né? Sim. Eu tenho cirurgia no pulso, no punho esquerdo, que foi num treino chovendo muito. Eu fui com uma trombada com o menino, ele foi mais forte que eu. Nessa que eu caí com o pulso apoiado. Eita. Aí essa parte que foi pra fora, aí ficou um negócio louco. Meu pulso ficou Uhum. pendurado. Ó, Aí eu acho que destroncou ou deslocou, se eu não me engano. sim. Aí tive que fazer cirurgia, fiquei acho que uns 3, quase 1 ano parado, né? De É. tipóia, com um Um ano pino no mesmo. pulso. Um pino no pulso, fazendo acompanhamento. E eles me ajudaram muito no fortalecimento. Eles me ajudaram na fisioterapia também, em alguns movimentos. Aí eu tenho a lesão no ombro. No ombro eu não precisei fazer fisioterapia. Só que a minha lesão no ombro foi um pouco mais séria, que foi ligamento. Aí, como foi ligamento, eu não tenho mais ligamento. Deu desgaste de cartilagem e esse meu ombro Nossa. sai e volta do lugar que ele quer. E eu não sinto nada. Mas às Ah, vezes eu sinto demais. Aí, de osso foi só isso, só. Ah, não. E minha primeira lesão foi desse dedo aqui, ó. Que eu tomei uma bulada, eu trinquei esse meu dedo. nossa. Aí, as musculares que eu tenho, eu tive no adutor direito da perna, que, tipo, criou um. O nome da lesão é fibrose. Sim, É um nódulo que cresce na veia do adutor, É sim. louco. que é perto da virilha, né? Que é uma Uhum. lesão bem sensível. Ali é uma parte bem sensível pra se lesionar.
Aí eu fiz, tive que romper essa fibrose, o processo foi muito doloroso. Às vezes dá umas fisgadas, mas não como antes. Antes era horrível, eu não conseguia andar, que doía muito. Nossa. E tive uma no joelho também, que é recente, em setembro do ano passado, que eu fui chutar, nessa que eu chutei, meu pé de apoio da perna esquerda virou, meu joelho foi Ih. pra dentro. Aí esse ligamento, eu esqueci o nome do ligamento, mas foi ligamento medial, lateral, alguma coisa assim, que quase atingiu o menisco, é perto do Nossa. menisco. Se atingisse o menisco, eu sofreria até hoje com isso. Sim. Aí muscular, eu acho que foi só isso, só. Aí a primeira lesão muscular que eu tive foi na coxa, né? Que puxou a coxa, porque foi muito esforço físico. O corpo não aguentou, aí esticou e não voltava mais. E como o clube ajuda a recuperar o atleta? Exercício, né? Muito exercício, muito fortalecimento. Sim. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Eu esqueci de falar, eu tive panturrilha também. Na panturrilha. Minha panturrilha tava cheia de caroço, cheia de músculo, cheia de nó. Aí tive que fazer fortalecimento. Bastante exercício de mobilidade, Sim, que é o essencial. Alguns de resistência, alguns de potência. Vai bastante da lesão também, né? claro. Aí foi isso, eles ajudam bastante. Principalmente o de Praia Grande, de Mongaguá também, o William. Às vezes me levava pra academia pra fazer um fortalecimento forte. Eles ajudam. Samuca, qual que é o seu legado que você gostaria de deixar no futebol assim na carreira que você teve? Não, o Tem legado que algum eu queria legado? deixar é. Poder, tipo assim, ser olhado como uma inspiração, né? Sim. Que na Iber Cup que eu fui jogar em 2023, aconteceu de eu estar aquecendo lá e uma criança me veio pedir pra tirar foto falando que Nossa. me conhecia do Instagram. Ali eu Nossa. já fiquei felizão, mano. Fiquei Então, muito feliz, muito feliz. Aí ia ser reconhecido, né? sim. De ter uma vista boa, assim. Sim, A pessoa olhar pra mim e falar, mano, esse moleque foi um baita jogador, além de jogador, foi uma ótima pessoa e não deixou a fama subir pra cabeça. Nunca esquecer da essência, sabe? sim, Ter uma claro. humildade, a mesma humildade de sempre. Nunca esquecer de onde saiu. Acho que o legado que eu mais quero deixar é ser uma inspiração. Sim. E de inspiração que você tem aqui, seja na cidade, seja no esporte, você tem alguma? Tenho. Eu sou o Neymarzete. Neymar. É o Neymar e, tipo, o Neymar, além das críticas dele, muita gente acha que ele joga futebol. Ai, ele se lesiona porque ele quer, mas não. Sim, não? Claro que Não é não. à toa porque o cara é santista, né, pô? É, pô. É, É santista, eu achei que era É, corintiano. não, que nada, Santista desde o berço. para. Não, pô, achei que era corintiano, pô. Porque. Não sei se eu te vi com a camisa do Corinthians. Não lembro se Caraca, eu tô então não era pensando ele não. besteira. Ah, não. Mas não, ó, eu tenho o Neymar como inspiração pela cabeça que ele tem, né? Que as Sim, críticas que ele recebe, se fosse eu ali, eu já tinha parado já. O Neymar e o Ronaldinho Gaúcho, mano, porque sim. o jeito que eles jogam é Sensacional. ousadia e alegria, é paz. O que eles gostam de fazer, eles fazem por amor. E eu gosto de fazer futebol por amor, né? Por dinheiro, por Sim. nada. Claro que um dia eu vou É, receber o dinheiro com futebol, mas não vai deixar de jogar por amor. É um esporte que eu sou apaixonado. ontem eu tava vendo um negócio aí, uma notícia, de que provavelmente em 2026 a seleção ia jogar de vermelho. Vocês viram essa Vive. notícia aí? Meu E aí? Deus, também vi. Viu? Vi. Bom, eu não sei se é verdade isso, porque eu vi que tava, não lembro se era o símbolo Não da sei, mas eu acho Umbro. que vai ficar estranho. Não, eu acho que é mentira, porque tava o símbolo da Umbro e a É, Nike, que é a fornecedora. O que que é. você acha sobre isso daí? Eu acho que, tipo assim, é meio que uma quebra de tradição brasileira, né? Sim, Que o Brasil, a cor do Brasil é sempre, os uniformes sempre foram amarelo e azul. sim. Se colocar um vermelho é Turquia? Não, pô. Suíça. Turquia. Eu acho que, tipo, seria uma quebra de tradição. Mas, se a CBF permitir, se a Nike fornecer, tranquilo. É, continuando a jogar o Vou futebol, né? vou continuar amando a minha nação, meu país, torcendo, só que aquele uniforme eu vou olhar Não. e vou falar, não, não, não compensa. Tem Será que é do gente Brasil? falando que é o. Estão querendo retratar a camisa com o pensamento do torcedor, o olho do torcedor que tá sangrando em ver o futebol péssimo. Tem gente que tá falando que é ideologia política. Tem muita coisa que é fake, muita coisa Sim, que é página, assim, que é administrada por gente que gosta de falar abobrinha aham, e quer crescer na mídia, né? sim. Isso daí, sinceramente, eu acho que é Eu mentira. também, eu também acho que é fake, É. porque eu vou acreditar só se a TNT Score e a 433 postar. Aí Sim, eu vou botar fé e vou falar, caramba, a camisa vai ser realmente vermelha. é. Porque
Essas são as páginas que mais postam a verdade. E a Sim. Sport TV também. Uma camisa vermelha que foi a pior que eu já vi foi a do São Paulo de, eu acho, de 2017. Você já viu essa daí? Nossa, Camisa o vermelha Corinthians do tem São Paulo. bastante. 2017 e 2019 eles ficaram usando essa camisa. Aquela que era toda vermelha, Toda- nossa, aquilo ali era uma coisa horrível, Esse é o time, né, filho? horrorosa. Fazer o quê? Não, pô, mas isso daí é complicado, meu, é horroroso. E quando você fez o teste pro São Paulo, se desse certo, no São Paulo, você iria ainda continuar num jogo contra o Santos? Você iria ter o coração dividido ou iria jogar pelo time que você tá jogando? Eu penso da seguinte forma, né? Eu sou santista desde o Sim. berço. Sou santista fanático pelo Santos. E se eu tivesse atuando pelo time do São Paulo, o meu time de coração sempre vai ser o Santos e não vai mudar. Pode estar jogando em qualquer time. Não vai mudar nunca. Mas eu iria estar atuando pelo São Paulo. Eu ia ter a noção de que o time que eu estou jogando é o São Paulo. Então, Sim. eu ia jogar pro São Paulo. Mas o time do meu Ou ia coração fazer é o gol Santos. contra. Não, não ia fazer gol contra, né? Deixar os caras Tá fazer gol. certo. Mas não, eu tenho a ciência de que se acontecesse isso, eu ia ter a noção que eu tava jogando pro São Paulo, né? Pra defender a equipe do São Paulo. Mas o meu time de coração é o Santos. Maior respeito do mundo, maior time do mundo. E vai dar a volta por cima, em nome de Jesus. Teve o rebaixamento também, por que que você ficou lembro triste com esse triste, Eu lembro rebaixamento aí, até cara? hoje, eu lembro até hoje. Tava eu e meu primo em casa, meu primo corintiano, vaiando o tempo todo. Acontece lá, o goleiro sai do gol, aí toma aquele gol de cobertura. Na hora que eu vi aquele gol, eu fui pro quarto, eu fiquei pé da vida. Falei, mano, não vou assistir mais isso, senão eu vou fazer alguma coisa. Eu fiquei com dor de cabeça de tanto gritar, eu gritei muito naquele jogo. Foi o pior jogo do Santos na minha vida. Nossa, Os jogos que o Santos tá fazendo hoje não se comparam com os jogos que eles fizeram com o jogo que eles fizeram no rebaixamento. Aquilo ali não era o Santos, aquele Santos tava uma lástima. E aquele 7x1, pô, contra o Internacional? Foi pior, o Santos jogou melhor no 7x1? Eu acho que tem nenhum jogo que supera o rebaixamento do Santos. Ah, sim, rebaixamento é É, complicado, mano. eu acho que foi a pior época do Santos, velho. O pior jogo que eu vi do São Paulo, que eu fiquei triste mesmo, não a ponto Foi de todos. chorar. Não, todos não, pô. Ganhamos a Copa do Brasil, é... Ah, um título era o aí, pô, mínimo, faz né, tempo, que faz devia tempo. fazer, né? Mas o de 2022, cara, contra Ô, o Tanque, você não Del pode falar Valle. muito não, tá? Que seu Corinthians Não, também o tá Corinthians apagado. tá Não, ultimamente Perdeu de apagado, 4x0 do horrível. Flamengo. Não, tá era fraquinho, pra mano. ser mais, pô. Era pra ser Não, mais. Foi, tá foi triste. jogaço do Flamengo, Não, o aquele. Flamengo foi roubado aquele jogo, mano. Não Foi foi, não. roubado, mano. O Tava corintiano comprado, é é sério. assim. Depois a gente discute isso, vai. Não, 4x0, pô, como não? Torce pra que time, Nunca ô, Di? isso. Palmeirense. Diga palmeirense. Mas se fosse pra torcer, torceria pra quem? Ah, Ai, ele tá no certo. eu acho que ele não assiste futebol porque foi tentar assistir em 2023, viu o time bom que era o Santos e já deixou de. Se rebaixou. Na época que eu assistia, o Santos era bom, foi campeão da Libertadores. Ah, Ah, graças a Deus. sim. Cara. Ainda bem que você não assiste os de hoje, viu? Senão você ia se Só frustrar. sei que meu Corinthians ganhou o Paulistão, né? Pô, Paulistão. Claro, Paulistão. melhor que não ganhar nada. Olha isso. Os caras começaram a comemorar Paulistão achando que era mais Libertadores. Não, mas Mundial. ganhou. Agora eu vou deixar o Corinthians sem argumento. Como é que é possível ganhar 2 mundiais com uma Libertadores só? É. Como é possível, cara? Ah, eu concordo com você. Não dá pra ganhar, né? Não. E o Santos foi campeão, lembrando do que o Di tava falando, da Libertadores que o Santos ganhou. Você assistiu os jogos do Mundial? Não, Nem lembrava. era menorzinho, né? Então não cheguei a acompanhar, não. É porque teve aquela época que eu acho que quando o Neymar já tava lá no Barcelona que tomaram 8x0 do Barcelona. Você já viu esse jogo já, O Santos com o Lembra? Barcelona? É, Foi o jogo que o 8 a 0. Neymar, foi o jogo que o Neymar foi encaminhado pro. Isso, tava lá no Barcelona. Foi 8x2, eu acho. Não, pô, foi 8x0, 8x0. 8x0. Foi, eu acho que não. 8x0 mesmo. Foi. Eu cheguei a acompanhar só de relance, né? Os melhores Sim. momentos, assim. Hoje, na atualidade, né? Porque eu não era nem nascido. Não, eu era nascido. Ah, sim. Só que eu era criança ainda, nem sonhava nesses negócios. E, cara,
eu lembro que esse jogo foi um desastre. Pro Desastre. Santos Não foi, que eu né? tinha assisti tudo, mas que tava feia a situação. O Gabigol mudou o jogo. Entrou com 6-0, passou um tempinho, já o jogo ficou 8-0. Gabigol proporcionou o Santos a tomar mais 2 gols. E aquele jogo foi desastre. Eu acho que década não. Mas dessas décadas aí, de 2010, 2020, o pior jogo de resultado mesmo foi o 8-0. O segundo, eu acho que foi o 7-1. E você pode falar um pouquinho mais, foi sofrido mesmo tomar 7 gols no Brasileirão Rei? Ah, foi, né? Foi. Eu não vou nem falar muito sobre isso aí, não. Eu só vou ser breve nas palavras. Foi decepcionante, né, pra nação santista, pra torcida jovem. A torcida jovem chegou até querer bater no presidente, invadir o Caramba, CT lá. bater. Mas é E isso aí. Ele pensou que eu não ia falar, mas ele tá caminhando pro final, mas eu lembrei. A gente é da Igreja Palavra Viva, né? Eu e Samuel. Aí no dia do nosso batismo, tava de boa, né? Tudo ocorrendo super bem, tranquilo. Aí nós tava tá jogando ficando vôlei, né? vermelho, ó. Nós tava jogando vôlei, não é? Alguma coisa nós tava jogando. Aí Aí do nada, eu a chutei a bola de bola. vôlei foi para no telhado da vizinha. Não, da casa que nós estava, né? Aí, na casa 5, aí tava lá, parou no Ué. telhado, ó, até caiu. Parou no telhado. Aí eu falei, Samuel, vai lá. No caso, eu ia, não é? Eu ia primeiro, só que Aí aí eu eu não fui fui. atrás só pra Aí eu falei, acompanhar. deixa ele ir. Como que ele é mais leve, né? Eu falei. Aí ele foi, telhado normal, mano. De boa. Nossa. Ele foi. Aí nisso que ele foi, ele ia caminhando devagar. Aí eu falei, deixa eu ir atrás pra acompanhar. Nossa. Nossa, na hora que eu pisei Quebrou. na telha, ele caiu. Pá, espatifado na mesa da mulher. Deixa eu contar, deixa eu Né, contar a conta minha melhor versão. Aí a gente subiu, né? Eu falei, mano, eu vou pegar, né? Porque eu sou mais leve e eu consigo pegar isso suave. Então que foi atrás de mim. Só que, tipo assim, a viga que eu pisei já não tava tão firme, tava meio podre. Aí eu cheguei assim, pisei na viga. Não cheguei a pisar na viga, pisei bem no parafuso que tava solto. Nossa. Aí, tipo assim, meu. tava todo apodrecido aquele telhado. Foi desastre Aí o total. tanque foi comigo, subiu no telhado, e na mesma telha que tava podre, ele fez assim, ó, tá firme, tá firme. Na hora que ele fez assim, que eu fui virar pra trás, que ele tava pisando, eu afundei. Bom, aí eu caí Ai, não, aí eu caí cara. sentado na mesa da mulher A assim. chegou até dar grito. Aí a mulher olhou assim pra mim e falou, você tá bem, moço? Você precisa de alguma coisa? Eu com a perna rasgada, assim, Nossa. sangrando muito. Eu falei, não, moço, tá tranquilo. Podia ter Só vou lá- acontecido coisa pior, mas não aconteceu. Só vou lá jogar uma água nessa perna, fazer um curativo, mas tá tudo bem, obrigado, viu? Mas, nossa, ali eu fui pra casa, eu vi um monte do meu pai. Nossa, que rapaz. Mas eu lembro que o tanque ficou com um peso na consciência naquele Não, dia, ele ficou mal. Não, eu dei risada, mas também eu fiquei como? Aí todo mundo preocupado, mano, eu desci lá, todo mundo, Samuel, você tá bem? O que é isso nessa perna? Ali, caí do telhado. Não. Aí geral achou que tinha acontecido coisa pior, né? Mas não, graças a Deus, foi só um ralado, mano. Realmente foi um milagre, velho. Então, Porque a posição que eu tava, eu caí assim, ó, eu ia pra me cair de cabeça. Não sabia nem como eu ia estar. Caramba. Mas eu não sei o que aconteceu, que eu caí sentado, mano. Nossa. Aí eu E quebrei caiu a onde, mesa da cara? mulher, Foi- caí na casa da mulher ali. Foi na cozinha ou foi Fui na cozinha. Nossa. Caí na cozinha assim. E como é que ela tava? Veio Ela tava aqui- tomando café, mano. Ah, Ela tava sim. tomando café. Eu caí na mesa imagina, dela, assim. você de tarde, cara. tomando um cafezinho suave na mesa, que a pouco caiu um rapaz, Nossa, tamanho de 1,90 m Fazer na mesa, companhia pro do café. nada. Aí eu caí assim, a mesa dela espatifou no chão. Buf! Aí eu olhei assim e falei, caramba, mano. O que aconteceu, mano? Mas graças a Deus não Ah, aconteceu não, mais nada cara. de grave. Foi só isso aqui, só. E... Teve que costurar a perna porque. Não chegou. Não Não cheguei a chegou, tomar né? ponto porque não foi muito fundo. Sim. Mas foi um machucado que tanto, né? Que ficou sangrando muito. Cheguei a ficar, eu acho que uma semana, quase 2 semanas usando gás na perna enrolada. Ah, Porque não parava de sangrar. culpa tua, hein, Tanque? Puxa vida, hein, cara? Pisando Não, na eu telha. só queria ajudar ele pra ver se tava firme a telha, né? Mas Mas não deu muito certo. Ah, não deu tá certo, bem. não. Que A telha não história, tava hein? firme. E tinha mais gente junto? Ixi, tava Não, em cheio cima esse da dia na telha, casa. não. Em cima Ah, da não, telha não. não, mas tava muito cheio esse dia na casa, mano. Tava muito Caramba, cheio. hein? No caso, na hora ali, só tinha eu e ele. Só eu e ele. Ah, Que a gente foi pegar a bola. é Aí, maldoso, hein, Tanque? na Ó, hora que
todo mundo viu ele, aí todo mundo começou a perguntar o que tinha acontecido. Não me chame pra andar empilhado contigo aí, cara. Não vai É não, meio não vai perigoso. Esse aqui Tem é uma maluco, experiência. mano. Estamos chegando no final. Mais um programa, rapaziada. É isso. Samu quer contar um pouco da É. história dele de atleta, né? Quiser, fala uns. Deixar Um uns 2 recadinho minutinhos aí. pros jovens É. aí que quer seguir na vida do esporte, do futebol. Mandar um abraço Recadinho também. pra família Contigo aí. agora. Molecadinha, ó. Pra vocês que estão começando no futebol agora, até os mais velhos que estão querendo parar de desistir, né? Não é tempo de desistir, nunca é tarde demais pra continuar. Pra recomeçar também, né? Se desistiu, recomeça. Que agora é a hora, aproveita enquanto é tempo, que só se vive uma vez, a vida é uma só. E pra cima, alcançar nossos objetivos, realizar nossos sonhos. E marcha no que é, molecadinho. Quero mandar um abraço aí pro William Bezerra, meu professor, o Tauan Santos e o Luciano e meu pai, né, que nunca deixou de me apoiar. Um abraço aí, eu amo vocês, do fundo do meu coração. Tamo junto. É isso, pô. É aí, pessoal, estamos chegando ao fim, mas não se esqueça do combinado, hein? Deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar pra compartilhar pra todo mundo, pô, porque o episódio de hoje foi sensacional, pô. Foi. Essas gargalhadas aqui, eu não vou acreditar se você falar que você não riu, que não é possível É, não aqui. tem Essa como que história aí, pô. foi especial esse episódio. E qual que é o teu Instagram aqui, já pra deixar pro pessoal te seguir? @Samuca, com K e com 2A no final, ponto 24K. Tá aí, Segue lá, pessoal. rapaziada. Seguir o cara no Instagram, seguir o canal. É também Voz do Futuro. Pô. Qual que é o teu Instagram Meu também? Instagram pessoal é Gabistank. E o meu, SP Luiz Felipe, só digitar lá e pronto. Já era. Estamos chegando ao fim aqui, É pessoal. isso. Daqui a algumas semanas não, né? Semana que vem, daqui a 15 dias estaremos É. aqui de volta, prestigiando Isso. mais um episódio Vozes do Futuro. É isso, pessoal. Falou, rapaziada. É Falou, nóis. rapaziada. Obrigado. Tamo junto. Rapaziada, Obrigado. nós.